Olá pessoas, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que não me conhece, meu nome é Rebeca de Carvalho, eu sou costureira, modelista e aqui trago dicas, técnicas e curiosidades desse universo que a gente tanto gosta da costura e da modelagem. Se é a primeira vez que você está aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva. É só clicar nesse quadradinho aqui no canto do seu vídeo que vai aparecer a opção para você se inscrever, ok? Bom, gente, hoje nós vamos costurar a nossa calça pijama. A gente fez a modelagem, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro como é que a gente vai calcular o tecido para cortar essa calça, tá? Então eu vou deixar os dois links da aula de modelagem e de como a gente calcula o tecido aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Então se você ainda não viu, dá uma pausa nesse daqui, assiste, faz a sua modelagem para você acompanhar o passo a passo da costura dessa calça pijama, tá? No final desses 3 vídeos você vai ter uma peça pronta, feitinha, todinha por você. É o máximo, não é? A gente pegar o processo inteiro. Então eu espero que você curta essa aula, tá? Aproveite bastante. Vocês vão ver que o processo de costura é bem tranquila, não tem grandes segredos para essa calça não, tá? E aí assim, você pode optar por colocar elástico no cós dessa sua calça, ou se você não tiver elástico, pode fazer uma fitinha para passar, um cordãozinho para passar, para você regular aí essa sua calça, tá bom? Então vamos agora marcar o nosso molde no tecido, cortar, e aí a gente já vai lá para nossa máquina, certo? Então aproveitem, prestem atenção e se ao longo da aula ficar com dúvida é só colocar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Então vamos lá! Bom, gente, então tô aqui com o meu tecido, tá? Eu já deixei ele dobrado, então eu vou unir direito do meu tecido com direito, e daí eu corto ele uma vez só, tá? Alinhei aqui a orelha, deixei ele bem certinho. Já posicionei o meu molde no fio reto, então se você tem dúvida de como posiciona o molde no fio reto, eu vou deixar o vídeo explicando como é que a gente faz isso aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então, ó, coloquei o meu molde aqui, já alinhei com o fio reto, vou colocar os meus pezinhos, tá? E aí eu vou marcar em volta de toda a minha base. Se você estiver fazendo num tecido plano, deixa 1,5 cm de margem de costura em volta de toda a modelagem, tá? Porque no tecido plano você vai passar a costura na overlock e também na reta. Se você estiver fazendo com tecido de malha ou um tecido com bastante elastano, né, com elasticidade, você pode deixar só 0,5 cm de margem de costura em volta de toda a sua base, porque no tecido de malha a gente vai passar a costura só na overlock, tá? Então esse meu tecido aqui eu vou passar ele só na overlock, então eu vou deixar 0,5 cm apenas de margem de costura em volta de toda a minha base, tá? Se você não tem dificuldade aqui de ir mais ou menos no olho, vai com a fita métrica, tá? Medindo certinho a distância aqui, tá? Como esse é um pijama que a ideia é ele ficar bem soltinho, mesmo que se você acrescentar margem de costura e aí acabar não consumindo lá na hora da costura, não tem problema, tá? Porque ele vai ficar ainda mais soltinho. Ó, então eu tô colocando aqui a minha margem, não sei se vocês estão conseguindo ver, gente, porque eu tô fazendo, vamos ver se o giz amarelo, mas aqui não tem segredo, tá? Só 0,5 cm se for fazer com tecido de malha e 1,5 cm se for fazer com tecido plano, tá? Tecido plano é aquele que não tem nada de elasticidade, que ele não cede, tá? Então esse deixa só 1,5 cm. Aqui eu vou deixar uma barra bem larga, porque eu vou fazer uma virada e eu quero ela bem compridinha também, tá? Mas aí você determina o tanto que você quer. Aqui no cós também eu vou deixar 1,5 cm se for um tecido plano e 0,5 cm se for um tecido de malha, tá? E aí aqui você tem que fazer a marcação da onde começa da dobra do nosso cós. Você lembra?
Se você não assistiu a modelagem dessa calça, tem aqui também na descrição desse vídeo. E a gente tem aqui o cos embutido. Então marca aonde tem a dobra do seu tecido, marca aqui. A linha do joelho também você precisa marcar, tá? A minha tá aqui com pontinho, vou marcar, que a gente precisa encontrar a linha do joelho, frente e costas, certo? Feita essa marcação, pode marcar também o centro para você saber exatamente onde está a lateral, tá? São pontos só para a gente ter como referência aí na hora da costura. Marcou, conferiu tudo certinho, pode tirar a sua base, separa a sua base, coloca aqui no chão, para ela não cair. E aí eu vou marcar qual que é a minha frente, deixa eu pegar um giz para eu saber. Ó, eu vou marcar a minha frente e as minhas costas, para na hora da costura eu também ter essa referência. E aí, como a gente vai cortar, o tecido tá duplo, vamos alfinetar em alguns pontos aqui ao longo de toda a modelagem, para o tecido não se movimentar e a gente ter as duas partes cortadinhas exatamente do mesmo tamanho, tá? Então vamos alfinetar em volta de toda a base, vai ajustando ela aqui. Esse é um ponto muito importante de preparo do corte, tá, gente? Não é só importante a gente prestar atenção lá na costura, né, para deixar ela bem certinha. Esse processo aqui, na verdade, desde o começo, né, lá da base, o corte do tecido e a costura, todos esses passos, eles são fundamentais para que o resultado da sua peça fique bom, fique perfeito, tá? Então, prendi aqui em alguns pontos, só para ter certeza que não vai andar com o meu tecido. Confere. E aí agora a gente pode cortar, tá? E aí, por exemplo, ó, uma dica para vocês é não desperdiçarem muito tecido. Vocês estão vendo que aqui eu tenho toda essa extensão de tecido que eu posso usar para fazer um bolso, um detalhe e tal. Se eu vier com a minha tesoura cortando aqui, eu já perco uma extensão grande de tecido. Então eu sempre começo cortando pela barra ou pelo pedaço que eu perco menos tecido, tá? Então pra gente sempre pensar aí na economia do nosso tecido. Que a gente tem aí bastante possibilidade depois para trabalhar com os retalhos, tá? Ó. Então, corta aí agora. Lembrando que a gente já tá tirando frente e costas. Aqui precisa respeitar aquela entradinha que a gente tem aqui de detalhe para o cos, tá? Para não faltar. Então, faça bem o desenho dele lá. Para quem já tem a modelagem aí, viu como a gente fez. Cortar para vocês, ó. E lembra quando eu falo pra gente deixar sempre reservado uma tesoura para papel e outra para tecido? Porque o fio fica completamente diferente, né, de acordo com o material que a gente estiver cortando. Vendo como ela tá bem gostosa de cortar? Porque eu deixo essa daqui só para tecido. Eu não corto mais nada com esse tecido, com essa tesoura aqui. Nem a entretela eu não costumo cortar com essa tesoura. Ó. Então, cortei já a minha base. E aí a gente vai lá para a costura. Eu vou tirar os alfinetes aqui para já mostrar o primeiro ponto que a gente vai costurar essa nossa calça. Vou só tirar aqui os alfinetes. Ó, então eu tenho aqui as duas partes. Do outro lado eu também vou fazer a marcação de quais são as costas e qual que é a minha frente, para eu não me perder, tá? Faço também a marcação do joelho. Você pode fazer assim com o próprio giz ou fazer um pique, tá? E aqui também no cos.
Tudo que eu fiz de um lado eu faço do outro. E aí, a primeira costura que a gente vai fazer vai ser unir uma perna, um lado com o outro, tá? Então, eu vou explicar aqui certinho pra vocês. Tô aqui com uma das pernas, tá? Frente e costas. E aí, qual que vai ser a minha primeira costura? Eu vou unir também direito com direito, vou unir os ganchos, tá? Unir o gancho, e aí eu vou costurar do finalzinho do gancho no sentido da barra, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui na entreperna, vou fechar essa parte e o gancho vai ficar aberto, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui nessa parte. Vou alfinetar também para que todos os pontos fiquem bem seguros, tá? Ou você pode alinhavar. E aí aqui eu vou unir a linha do meu joelho, para ela ficar bem certinho, e a linha da barra. Porque senão a calça fica torcida, tá? A gente tem um volume aqui e se a gente não alinhar esses 3 pontos, que é o gancho, linha do joelho e barra, ela começa a ficar torcida. E aí você vai ajustando com o alfinete para ela ficar bem certinho. Faz isso no outro lado também, nesse mesmo ponto aqui da entreperna. Tá? E aí, aqui no meu caso, eu vou passar somente a overlock, então vou overlockar ela inteira aqui. E aí, se você estiver fazendo com tecido plano, passa depois uma costura reta, certo? Faz esse mesmo procedimento do outro lado e vamos lá para a máquina. Ó, então eu vou passar primeiro uma costura em toda a volta da barra, tá? E aí depois eu fecho aqui a entreperna, que foi onde a gente alfinetou. Vou fazer isso nas 2 barras. E aí, se você estiver fazendo, se você for fazer sem o elástico e for colocar uma fita para você amarrar, já pega ela, corta na largura que você vai querer e também no comprimento, tá? E aí você vai costurar também, dobra direito com direito, tá? E aí você vai passar uma costura na lateral, deixando as 2 extremidades abertas, para você poder desvirar depois, tá? Eu vou fazer só como exemplo, mas eu vou colocar elástico na minha, tá bom? Então vamos lá. Então eu passei a costura aqui na entreperna e já fiz aqui o acabamento da barra, tá? Eu vou fazer o mesmo processo na outra e aí a gente volta pra continuar, tá? Bom, fechei então a entreperna, passei uma costura de overlock na barra. Se você estiver fazendo, já fecha o cordãozinho e esse cordãozinho agora é só você desvirar, tá? E aí, como que a gente vai continuar essa costura? Eu vou pegar uma das pernas, vocês estão vendo que eu deixei elas viradas pro mesmo lado, tá? Então, essa parte aqui minha são as costas, tá? Então, eu vou pegar uma dessas partes, vou pegar essa daqui, vou virar ela do lado direito, tá? Então, eu virei aqui do lado direito. E essa perna que eu virei do lado direito, eu vou colocar dentro da outra parte, tá? Da minha outra perna. Então, viro uma do lado direito e a que tá do lado direito eu coloco aqui pra dentro, tá? E aí, vou ajeitar ela. Eu vou unir aqui a costura do meu gancho da entreperna
colocar costura com costura bem certinha, vou alfinetar e aí eu vou arrumando aqui o gancho, tá? Certifique-se que você colocou gancho das costas com gancho das costas, tá? Ó. E aí você vai alfinetar ao longo de todo esse gancho, tá? Ó. Vai alfinetando, deixando ele bem alinhadinho. Até lá em cima. Deixa alinhado aqui também o cos. Tá? Então, eu vou estar aqui com uma perna dentro da outra. Eu vou estar vendo o lado do avesso, tanto para fora quanto para dentro. Então, eu vou ter direito com direito em contato. E aí, agora a gente vai lá na máquina de novo, passar uma costura em torno de todo o gancho, tá? Vocês estão vendo que ele forma aqui como se fosse um desenho de U, né? Então eu vou passar a costura em volta de todo o meu gancho, tá? Então vamos lá para a máquina. E você que estiver passando, fazendo aquela costura junto com a reta, você, assim que passa o overlock, já passa uma reta em volta da costura da overlock, tá bom? Então vamos lá para a máquina. Ó, esse detalhe aqui é importante, tá? Tá vendo que o meu gancho, ele termina aqui, e aí quando ele chega na parte do cos, ele faz um triângulozinho pra fora, tá? Que é aquela correção. Então, quando eu estiver passando a costura, eu preciso fazer esse desenho, eu não posso ir reto aqui e tirar esse pedaço, tá? Ó, então eu vou desvirar pra vocês verem, tá? A gente fechou aqui, então, todo o gancho, em volta do gancho inteiro. E aí eu vou desvirar, vou levar tudo pro lado do direito. Então eu venho aqui e vou desvirar a minha calça. Tá? Então a gente vai ter ela fechadinha já, certo? Ó, frente e costas e sem costura na lateral. E aí você faz todas as conferências, vê aqui se a costura da entreperna bateu. E agora a gente vai voltar para overlock e vai passar uma overlock em volta de toda a linha aqui da cintura, tá? Então vai de uma ponta a outra da cintura com a overlock. Feito isso, a gente vai passar para a reta para fazer barra, colocar o elástico, fechar o cos e finalizar a calça, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu já cortei o meu elástico, tá? Eu deixei o comprimento dele 12 centímetros menor do que a minha cintura, tá? Porque eu não quero esse elástico muito apertado. Eu já desvirei o meu cordãozinho, lembrando que como eu vou colocar elástico, esse meu cordãozinho vai ser só um detalhe para amarrar, tá? Ele não vai ter a função de apertar a minha calça. E aí, o que eu já fiz também? Eu passei a minha barra, tá? Então, a minha barra ficou assim. Eu virei 1 centímetro overlock, tá? Então, eu passei 1 centímetro overlock. Depois, eu dobrei 3 centímetros a barra, que é a largura que eu quero pra ela, tá? Porque daí o acabamento fica mais bonito, a overlock não aparece. Fiz isso nas duas barras. E também já passei o meu cos, tá? Virei o tanto que eu deixei aí na minha base. E aqui no cos, você pode optar por fazer a mesma coisa que eu fiz na barra. Você faz uma viradinha
com a overlock, para daí o acabamento ficar sem a overlock aparecendo, tá bom? Acho que o acabamento assim fica mais bonito, mas tudo bem se você não quiser fazer, você pode deixar ela assim, e aí você passa a costura bem pertinho aqui da overlock, tá? Então vamos começar. Primeiro eu vou fazer a barra, e aí quando a gente chegar aqui para costurar o cos, você vai identificar a parte das costas da sua calça, tá? E aí você vai começar a costurar mais ou menos uns 5 centímetros depois da costura central, tá? 5 centímetros, faz a volta de todo o cos e você vai parar a costura 5 centímetros também antes de chegar aqui no cos, pra gente ter essa abertura aqui para passar o elástico depois, tá bom? Então vamos lá para a máquina, deixa o elástico e o cordãozinho reservados. Ó, vocês vão observar que eu passo a minha costura do lado do avesso, tá? Se a sua máquina tiver o ponto bonito dos dois lados, tanto do avesso quanto do direito, você pode costurar assim. Se não, você você passa o alinhavo aqui, para daí você ter ele como base e aí você costura do lado direito da peça, tá? Então vamos lá. Ó, vocês perceberam que eu não fiz o retrocesso, então eu comecei um pouquinho antes da costura, tá? E aí quando eu cheguei aqui, eu passei novamente a costura por cima da costura, tá? Sem fazer o retrocesso, porque assim ela já segura e aí não fica muito forte aqui do outro lado, tá bom? Então, repete a mesma coisa lá na barra. E agora eu vou fazer o cos, tá? Só pra gente ganhar tempo, a barra vai ser igualzinha. Eu vou costurar aqui o cos, deixando aquela abertura, tá? E aí, se você quiser, você guarda essa overlock lá pra dentro, pra ela não aparecer. E aqui eu começo com o retrocesso, tá? Cheguei aqui, vou costurar até 5 centímetros e parar. Agora eu vou passar o meu elástico em volta de toda o meu cos. Vou desligar aqui a máquina. Vou passar e já volto para mostrar. Já passei todo o meu elástico, tá? E aí faz a revisão para ver se ele ficou enrugado em alguma parte, tá? E aí a gente vai passar agora uma costura reta. Então você vai colocar uma pontinha do elástico em cima da outra, tá? E aí você vai costurar com um retângulo para ficar bem forte. Então faz o desenho do retângulo aqui no seu elástico, tá? Com a reta. Vai ficar bem reforçado. Então, fiz o retângulo, tá? Bem forte. E aí, agora você pode voltar com o elástico todo lá pra dentro. E fechar essa parte que tava aberta. E aí o seu cos já está pronto, tá? Ó, vocês estão vendo que o meu elástico ele não ficou tão enrugado porque eu não quero essa calça muito apertada, tá? Mas se você estiver fazendo ela bem justinha, apertadinha,
Aí você vai distribuindo, ó, e o elástico tá pronto. Se você estiver fazendo com o cordãozinho, tá? Para que o cordão faça a regulagem aí da sua calça, antes de você fechar todo o cós, você vai marcar o centro, tá? Que vai ser aqui a parte da frente. Você vai marcar e vai fazer 2 casinhas de botão aqui, vai passar, aí você pode fechar todo o cós, e aí você passa o cordãozinho por esse buraquinho e faz chegar até a outra casinha de botão, tá? Então essa casinha de botão você tem que fazer antes de passar essa costura do lado interno para fechar o cós, tá bom? Eu, como vou colocar aquela fitinha, só para dar um charme, eu vou costurar aqui e mostrar pra vocês, tá? Gente, não queria falar nada não, mas eu adorei essa calça. Olha só que linda que ela ficou. Eu fiz com um retalho que eu tinha aqui em casa. E ó, muito confortável. Você pode deixar ela mais larga, né? Fazer ela um pouco mais larga. Ela é com elástico. E aí eu coloquei esse negocinho aqui pra dar um charme, né? Porque não é de ajustar. Ficou lindo, adorei. Eu tenho uma calça para dormir hoje. Gente, finalizamos o processo de corte e costura dessa calça pijama. Espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula e essa sequência de aulas que a gente fez específicas aí para essa calça pijama. Aproveitem, usem muito aí na casa de vocês para ficar bem confortável, tá bom? Depois me manda a foto do seu processo, tá? Tanto da modelagem e da peça pronta, que eu vou adorar ver o resultado, tá? Você pode marcar o meu nome lá no Instagram, @decarvalho.rebeca, e aí eu vou conseguir ver as suas criações, tá? E pode colocar também lá no Facebook, me chama no Facebook, tá? Rebeca de Carvalho, e aí você pode compartilhar essas imagens comigo, certo? Bom, gente, muito obrigada pela participação, espero que você aproveite bastante. Se gostou da forma como eu apresento esse conteúdo, já curta esse vídeo, compartilhe essa sequência de aulas com as suas amigas e amigos, para eles também terem essa calça pijama para ficar em casa bem confortável, tá bom? Então, um grande beijo, continue aqui no canal assistindo os outros conteúdos e lembre-se, qualquer coisa é só me chamar. Tchau!